Olá pessoal, estamos ao vivo. Tá tendo trovão, tá tendo festa nos vizinhos, mas vamos chegando. Aí, vamos chegando, vamos esperar aqui o meu front entrar. Aí, ó. O front já deve estar aceitando. Vamos fazer uma live então sobre iluminação. Aí, ó. Tudo Fala, minha cara, bem? e aí? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tá me ouvindo Visto? bem? Tô te ouvindo bem, a tua imagem tá um pouquinho quadriculadinha, não sei se em qual internet tu tá. Tô na 3G, tá, perdão, tô na Wi-Fi, mas deixa eu talvez botar na 3G então, se o Wi-Fi tá ruim aqui, peraí. Isso, eu acho que talvez porque a imagem tá meio ruim aí. Qualquer coisa o pessoal também vai dizendo se a imagem dele também tá ruim, que daí talvez seja problema no meu. Enquanto isso, vou dando alguns recados pro pessoal. Tá? O primeiro deles é que a live ela não vai ficar gravada, aliás, ela vai ficar gravada, ela só não vai ficar disponibilizada aqui no perfil, tá? Essas lives que eu vou fazer agora vão ser aulas bônus do curso. Opa, ele caiu. Vamos lá, depois daqui a pouco ele volta. Vão ser lives que depois vão estar disponíveis para quem entrar no curso Intro NeuroArc, tá? Então, os futuros alunos do Intro NeuroArc vão ter todas essas lives gravadas, tá? E como aula bônus, e aqui, então, é só ao vivo mesmo. Então, aproveitem enquanto vocês estão aqui. Vamos entrar de novo. Entrou? Peraí. Segundo recadinho é que daqui a 4 dias, no domingo, vai ter então a Masterclass, o Universo da Neuroarquitetura, onde eu vou apresentar a neuroarquitetura para vocês. É uma Masterclass que vai ser feita pelo YouTube e é free, né? É de graça para todo mundo. Eu vou estar lá apresentando a neuroarquitetura para vocês, tirando as dúvidas que vocês têm sobre neuroarquitetura. E participem, não esqueçam de se inscrever. Qualquer coisa, depois vocês entrem ali no meu perfil, tem o link para vocês se inscreverem. Quando vocês se inscreverem, aí, tá E aí, quadriculado. voltamos. Isso aí. Deu, show. Tá um pouquinho melhor, mas a gente te escuta bem. Tá, beleza, Daí, tudo só bem. continuando, dar o recado para quem se inscrever na Masterclass. Vocês vão receber, né, pelo WhatsApp, então, um link de acesso para entrar num grupo que é silenciado e fechado, tá? Então, não esqueçam de entrar nesse grupo. Tem bastante gente se inscrevendo, mas não estão entrando no grupo. E é pelo grupo que vocês vão receber os materiais e vão receber também o acesso à live. Então, não esqueçam de entrar no grupo também. E domingo a gente se encontra às 10h10. Fala, meu querido, como é que estamos? Depois de Como é um que dia estamos? de trabalho, consegui 1 hora para falar com o senhor Dr. Lucas Monfron, gente. Vocês não sabem. Finalmente, né? Olha que eu sou amiga dele, tá? Porque vocês não sabem o que é marcar um horário com esse moço, A né? Daniela acabou de entrar aí, a Daniela que é responsável pelas agendas, ela conseguiu dar um jeito aí, alguma coisa, porque Isso senão não tinha aí. como. Tem que falar diretamente com a Dani pra gente Exato. conseguir um horário nessa agenda. E tanto que é por isso que a gente tá nesse horário um pouco mais tarde. Completamente fora do ciclo circadiano, né, Monfron? Totalmente fora, até tentei botar uma luz meio amarela, mas mesmo assim não deu muito certo. Vamos ter que dar uma burlada aqui na nossa melatonina para depois dormir bem, né? Exato, exato. Manfro, então, assim, para fazer uma introduçãozinha, eu quis trazer o Dr. Lucas Manfron, que é oftalmologista, para falar sobre iluminação, que é um dos grandes tópicos da neuroarquitetura, tá? Dentro da neuroarquitetura existem várias partes variáveis ambientais que a gente estuda, e a iluminação é uma das maiores, assim, eu sempre trago como biofilia e iluminação, assim, grandes impactadores na nossa vida, né, em que o ambiente impacta o corpo, e então eu quis fazer uma live especial só falando disso. E ainda mais trazer, então, um oftalmologista, né, já que a gente tem toda essa relação de que é os olhos que são os receptores de luz, para nos explicar melhor. O Manfron já tem aula bônus do Manfron no meu curso, e eu vou ter mais ainda, porque eu adoro conversar contigo.
E a Isso gente aí. tem muito para trocar, né? Então, Manfron, eu queria que tu se apresentasse antes de mais nada. Bom, então eu sou o Lucas, eu sou oftalmo, eu estou terminando a especialização em retina agora, final do ano. Sou amigo da Mari aí de longuíssima data, desde que eu me conheço por gente quase. E acho que isso, mais apresentação do que isso não precisa muito, né? A princípio estamos tranquilos. Não, tem que apresentar. Fala aí dos seus consultórios, aonde que tu atende, vai que tem um pessoal aí que precisa aí uma consultinha também. Bom, então eu tenho uma clínica em Passo Fundo e tenho uma clínica em Marau também. E atendo em Porto Alegre também. A cada 15 dias eu estou em Porto Alegre também atendendo. Então, quando precisar de alguma coisa, a gente está nessas três cidades aí. Isso aí, beleza, então. Então, Manfro, eu tenho que me cuidar, né, pra não ficar te chamando de Manfres, né? A gente é Manfres. Começar a As relembrar os velhos tempos. pessoas devem me Assim. achar agora mal educada, né? Olha ela não tratando ele como doutor. Gente, a gente É, é é muito só como tu amigo desde voltava. sempre, É, tá? Então, daqui a pouco, se a gente falar alguma bobagem aí, não levem não a leva mal. mal. Estamos entre amigos. Né? Ah, pessoal, também mandem as suas perguntas, tá? Eu anotei as perguntas que vieram pela caixinha também. Todas elas a gente vai conversando sobre dentro da live, tá? Mas podem ir perguntando aqui durante a live que também a gente vai respondendo. E também compartilhem a live, né, com quem vocês puderem, com quem vocês acharem que vai ser interessante esse tema, manda ali no aviãozinho e mandem para os seus amigos e colegas, tá bom? Mas já que a live não vai ficar gravada, já falei disso. Então vamos lá, Manfred. Manfro. Lucas, Vai ser difícil hoje, aí hoje vai ser difícil. como eu disse antes, né? Eu te chamei aqui até por entender essa parte oftalmológica, né? De que os olhos, então, são os receptores de luz do ambiente, é por ele que a gente entende, né? E a luz entende o meio onde a gente está inserido. Queria, assim, antes de mais nada, antes de a gente entrar exatamente dentro das partes técnicas, né, e falar realmente de ambientes e parte de iluminação natural, acho que não tem como fugir e não fazer uma introdução falando sobre o ciclo circadiano, né? Então, eu queria te perguntar o que é o ciclo circadiano e o porquê que ele é tão importante para a nossa vida. Então, na verdade, o ciclo circadiano é basicamente para o nosso corpo entender que ele tem que cumprir determinadas funções durante o dia ou durante a noite, né? Existe todo um desenvolvimento fisiológico no corpo, assim, vamos dizer, que produção de hormônios, ações que cada célula, cada neurotransmissor, cada órgão tem que fazer em determinadas horas do dia, e essas ações elas são controladas pelo ciclo circadiano, né? Então, basicamente, a gente tem um corpo que precisa funcionar e a gente precisava mostrar, esse corpo precisava entender que em tal hora ele tinha que funcionar de tal maneira, em tal hora ele tinha que funcionar de tal maneira, né? Então ele tem um mecanismo de regulação fantástico, né? Que é através da percepção da luz, né? Da percepção da luz pelas células da retina e chegando lá até algumas estruturas do meio do cérebro que produzem alguns hormônios que faz a gente acordar e automaticamente também ao final do dia faz a gente começar a desligar para pegar no sono, para fazer todas as funções que tem que fazer durante a noite, né? Nosso corpo ele está o tempo todo trabalhando, na verdade, ele trabalha em funções mais fortes e, digamos, mais rápidas, assim, né? Mais intensas e funções mais tranquilas, mas está sempre funcionando de algum grau, né? Uhum. E é esse ciclo, então, que faz a gente entender quando é dia, quando é noite, quando a gente precisa estar mais ativo e quando a gente precisa estar mais, digamos, descansado. Seria isso. Exato. Basicamente a natureza, assim, ela é perfeita. Eu sempre digo isso, né? Então, na verdade, ela faz entender através do ciclo circadiano que o nosso corpo tem que cumprir aquelas funções naquele momento. Então, num mundo ideal, a gente acordaria de manhã cedo quando começa a amanhecer com os primeiros raios de luz, a gente iria começar a descansar quando começa a anoitecer, quando começa a diminuir a luz, quando começa a penumbra, né? Então, e durante esse meio tempo, o nosso corpo ele vai fazendo algumas funções, enquanto algumas funções estão no seu pico, outras Uhum. estão no seu vale, né? No seu baixo. Então, isso vai dançando ao longo do dia numa pessoa normal e num mundo ideal, né? Aí hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, até tanto que a gente está aqui 9h30, 10 horas da noite numa tela, né? Falando sobre iluminação com um oftalmologista que vai dizer que é ruim de usar as telas de noite, né? Mas estamos aqui fazendo isso, então vai fazer o quê?
Eu digo sempre, né, que com a evolução, né, do ser humano, na verdade, a gente foi vivendo em ambientes construídos, se criou a luz artificial, então a gente não tem como fugir disso. A gente tem algumas artifícios, algumas artimanhas para tentar burlar um pouco isso, mas querendo ou não, essa quebra, né, do ciclo circadiano, ela acaba acontecendo no nosso dia a dia, né? Não tem muito como fugir. O que a Exato. neuroarquitetura ela traz e tenta resgatar é justamente trazer o mínimo de impacto possível, né? Dessa quebra, assim, para dentro dos ambientes, né? Então, essa parte que daí a gente vai começar a tratar da iluminação artificial sendo menos prejudicial possível, né, para a saúde. Até uma das Uhum. perguntas que veio na caixinha é justamente isso, como que a iluminação, como a iluminação afeta o ciclo circadiano. Na verdade, assim, como que, acredito eu que seja como a iluminação artificial, né, afeta essa quebra, talvez, da relação com o ciclo circadiano, né? Não Uhum. sei. É que, na verdade, a gente já começou com isso desde que começou a invenção da energia elétrica, se tu for ver, né? Porque, na verdade, o que, que era a luz a velas, né? A luz a velas é uma luz extremamente quente, extremamente com um comprimento de onda muito baixo, tanto que o alcance dela é só ao redor, né? A gente vê o comprimento de onda, na verdade, de um feixe elétrico, na verdade, com a quantidade de percurso, de distância que ele consegue percorrer, né? Quanto maior o comprimento de onda, mais longe chega. Mais ou menos é assim que funciona, tá? Uhum. Então, quando a gente tinha luz a velas, lampião e tudo mais, a gente tinha aquela iluminação muito sutil de ambientes assim, então aquilo mimetizava um ambiente mais desligando, né? Um ambiente mais ao final do dia, um ambiente mais escuro. Desde que inventou a luz elétrica, a gente mudou um pouco isso. A gente começou com estímulos um pouco maiores, né? É claro que a gente sempre fala assim, até a gente estava comentando semana passada, quando a gente conversou sobre isso, quando a gente falou do sono, né? Uhum. O nosso corpo é muito inteligente, né? Então não quer dizer que vai bloquear totalmente, até porque esses hormônios do sono, eles são produzidos em formas de picos, né? Então é como se houvessem avisos para o teu corpo, ó, eu vou desligar, eu vou desligar, eu vou desligar, entende? Então a gente vai, o que, que acontece quando a gente usa luz artificial? A gente diminui a intensidade desses picos e dependendo da quantidade de luz ou da quantidade de estímulo que a gente barra um pouquinho, mas sempre existe, a partir do momento que tu reduz a luz, começa aquela produção novamente, né? Então hoje em dia a gente basicamente a gente meio que acostumou desde que a gente é criança, daqui a pouco aí com, enfim, fluorescentes e luzes de ambiente, ver TV até mais tarde e tudo mais. Nosso corpo sempre tem ter uns picos um pouco menores, né? Só que Uhum. hoje em dia isso piorou muito, né? Porque hoje em dia a nossa pressão por produtividade aumentou demais. Então a gente está muito tempo no computador, muito tempo no celular, muitas horas trabalhando. Então isso, além do próprio estresse que o trabalho, que a produtividade já traz, o fato das telas, das luzes artificiais, assim, que é uma coisa inerente à época que a gente vive, ela também contribui para poder piorar isso. Sim. Primeiro, essa live que eu vi essa live, né, com o Monfron, da Luíde, aí como é que era o nome da outra moça mesmo? Da Bárbara. A A Bárbara. Bárbara é uma live sobre sono, acho que tá no perfil da Luídia, que é a doutora Luídia Isso. Giacomini, que é muito boa essa live, e explica várias coisas, várias questões até do ciclo circadiano, como é que a gente melhora a qualidade do sono. A Luídia até citou a neuroarquitetura, foi muito legal. Uhum. E também super indico vocês verem essa live, né? Isso era um ponto. A outra questão é que eu queria até te perguntar, assim, o que mais que interfere nessa, né? Tipo, tá, tudo bem, a gente continua produzindo a melatonina, mas a luz ela dá uma interferida, né? Ela não quebra totalmente, a gente não fica sem produzir tanto que a gente consegue dormir, né? Estando com a luz ligada até a hora de dormir. Mas seria Uhum. mais a cor, a intensidade, ou é tudo isso junto? E depois eu tenho outra pergunta. Tá, é assim, é tudo junto, né? A gente não, a gente sabe algumas coisas assim, o que os estudos da nossa parte assim mostram é que quando o comprimento de onda for mais próximo da luz azul, por exemplo, né, a gente tem uma maior inibição na produção da melatonina. Mas por que que isso ocorre? Porque esse comprimento de onda é muito parecido com o comprimento de onda que tem a luz solar quando está no início da manhã.
Uhum. Tá? Então, o que, que a gente vê? A gente vê que digamos, claro que não é a mesma coisa, tá? Mas assim, é parecido com esse comprimento de onda e isso faz com que, como de manhã a gente tem esse comprimento de onda do sol amanhecendo, a gente diminui, daí bloqueia a produção de melatonina, porque esse comprimento de onda ele chega especificamente e atinge especificamente as estruturas que tem que atingir, causa cascata de reações de neurotransmissores que tem que atingir para a gente poder diminuir essa produção. Uhum. As luzes do celular, principalmente a luz azul, ela também faz com que mimetize esse comprimento de onda do sol, tá? Então a gente tem, basicamente, tem alguns tipos de comprimentos de onda que são parecidos, são próximos da luz azul, né? Então imagina que a luz azul, a gente fala, a luz azul é todas as luzes azuis. Não, não é todas. Existe uma parte da luz azul, uma parte do comprimento de onda que ele não é prejudicial, que a gente, inclusive, em alguns tratamentos de antirreflexo e tudo mais que a gente tem no olho, a gente consegue permitir que esse comprimento de onda passe, mas que não passe o comprimento de onda que é nocivo. E Uhum. claro que quanto maior a intensidade, necessariamente é difícil de medir quanto maior o efeito, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, se tu precisa se concentrar ou tu precisa ler melhor, a gente tem que ter um estímulo maior de luz, porque isso, além de ter um efeito no olho, de fazer a pupila contrair, a gente conseguir ler de certa forma mais acurado, a gente consegue também ficar um pouco mais concentrado, né? Isso é uma Uhum. coisa que eu via muito na prática. Eu lembro da época do cursinho, assim, por exemplo, eu estudava com uma lâmpada fluorescente grudada em cima do livro e assim, eu podia varar horas estudando em cima daquilo porque eu estava tipo com o meu olho vidrado e tem uma Uhum. explicação física, biológica para isso, né? Mas a gente vê na prática que isso acontece. Tenta estudar, ou tenta ficar com uma luz um pouquinho baixa, ou tenta botar um filme numa luz um pouquinho baixa para ver o quanto tu consegue ver do filme e o quanto tu não começa a relaxar, né? Então, tudo Exato. isso ajuda um pouquinho, né? Se a gente for ver imagens de como é que é a, a cor da luz, né, ao longo do dia, assim, do sol, digamos assim, a gente vai ver exatamente isso, que ele começa com uma luz mais azulada e ao final do dia, e vai então ficando mais amarelado ao longo do dia, até que a tardinha tem a golden hour, né, que é a luz dourada, completamente dourada. Então é essa percepção que a gente tenta imitar depois para as luzes artificiais. Então, é essa a ideia que a gente traz dentro da neuroarquitetura, é justamente isso, é trazer essa, que é imitar um pouquinho do ciclo circadiano para dentro dos ambientes, né? Daí isso aqui também a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu também só queria botar um parêntese sobre. É claro que a gente aqui está falando de luz, de iluminação, né? Mas quando a gente está falando até dos estímulos que a gente está sofrendo, quando tu tá que tu falou sobre produtividade, né? Que hoje em dia parece que pior, porque assim, quando a gente tá num celular, mexendo no celular até a hora de dormir, não é só a luz do celular que tá nos impactando, é todo o movimento que tem ali, né? Por exemplo, assim, tu entra num TikTok da vida, que é aqueles videozinhos ali, quando vê, tu perdeu 5 horas ali dentro, e não é por causa da luz, e não é porque tu perdeu o sono. Isso prejudica também, mas é o próprio movimento, o próprio jeito que o aplicativo é feito, enfim, faz tu ficar vidrado ali e não sair mais, né? E isso acaba te estimulando. Eu até estava numa live até com uma guria falando sobre produtividade e tal. E eu também com outra falando sobre sono, e ela disse exatamente isso, se tu para ler alguma, sei lá, tô olhando ali quando eu tô vendo algum curso, alguma coisa que me dá ideia de produzir conteúdo, já não durmo mais, porque a cabeça já ativou, né? Eu lembro que vocês falaram disso também na live sobre sono, né? Eu lembro da Lídia falando sobre isso, porque na verdade é um estímulo além também da iluminação, né? Então isso tudo tem que ser cuidado em conjunto, né? É que, na verdade, tu sabe que a melatonina e o hormônio do estresse, o cortisol, eles são antagônicos, né? Quando um tá alto, o outro tem que estar baixo, quando um tá baixo, o outro tem que estar alto. Então a gente acorda de manhã por causa da luz e tudo mais, não sei o quê, mas além disso a gente começa a ter um pico de cortisol. Então esse pico de cortisol sinaliza para o corpo que bata na hora de diminuir a melatonina. Então pega a luz, diminui. De noite, ao contrário, a partir do final do dia, em teoria, a gente teria que ir baixando o cortisol para fazer com que a melatonina fosse subindo. Uhum. Agora, tu imagina que tu tem que trabalhar, tu tem que produzir, tu tá estressado. Teu cortisol automaticamente, com luz ou sem luz, ele vai subir.
Uhum. Entende? Então, só pelo fato do cortisol, esquece a luz, só pelo fato do cortisol estar alto, tu já vai ter um pouco de dificuldade de fazer esse pico bater. Por quê? Porque tem uma coisa muito mais forte, que é a luz, que é o hormônio, né? Uhum. Entende? Então, só isso aqui já vai ficar difícil. Então, tu falou agora, por exemplo, de TikTok, imagina, a gente deita de noite, o baile, tu vai olhar, a música é alta, a música é tipo agitada, aí isso já te estressa. Quando tenta dormir estressado, por exemplo, tu pode até tentar pegar no sono, mas a tua noite de sono não vai ser boa. Então tem um conjunto de fatores que quando a gente fala que, final do dia, as luzes têm que ser um pouquinho mais assim, na verdade é tudo, né? Isso que entra totalmente na tua área da neuroarquitetura, né? O Uhum. ambiente do quarto ser um ambiente propício para poder tu relaxar, e isso vai, não adianta também o ambiente ser totalmente propício para relaxar, sendo que tu vai fazer ações que vão te estressar, né? Isso, é. Eu tive até um cliente que me perguntou, me questionou sobre isso, né? Um cliente que eu tô fazendo, de fato, a reforma do apartamento deles. E eles falaram, e dele disse, luz mais branca é para concentrar, né? Eu disse isso, e luz mais amarela é para relaxar, né? Deu isso. E eu trifaceira, assim, nossa, ensinei o meu cliente, né? Tava, tipo assim, cumpri minha missão neuroarquitetônica, né? E daí ele disse, tá, mas o que que eu vou fazer? O que que eu faço se eu quero trabalhar e depois eu quero dormir? Daí eu disse, tá, mas daí não tem milagre. Eu disse, Não os tem o que ambientes fazer. são facilitadores, né? A gente se facilita de diversas formas, mas tem coisa que é questão de hábito e tu precisa dar esse tempo pro corpo entender que agora é hora de relaxar. E não vai ser assim, virou a chavinha, agora desliguei, e não vai ser, liguei a luz amarela que agora eu tô relaxada, né? Então, Fechei a tampa do notebook, vou agora deitar, mas meu quarto é todo feito para isso. Não, vai demorar um tempinho, porque teu é. corpo, o corpo é muito esperto, mas ele precisa de um tempo para que isso vai variar de pessoa para pessoa e de momento em momento, né? Mas ele precisa de um tempo para começar a desligar, assim, para começar a relaxar. Mas o ambiente ajuda totalmente nisso, né? Completamente, né? E é essa relação mesmo que a gente quer. E eu ia até questionar aqui, a próxima pergunta ia ser justamente sobre as luzes artificiais, né? Se elas de fato conseguem imitar essa luz natural. Tu já comentou alguma coisa ali sobre o comprimento de onda, então eu acredito que isso já está muito relacionado, né, a essa imitação, né? Tem. Sim, a gente consegue algumas coisas. Bom, tu vai falar também, deve saber muito, né? Hoje em dia, tanto que a luz quente ou luz fria é uma coisa muito assim, muito simplória, né? Existem variados tipos de luz quente ou de luz fria, até que, por exemplo, se a gente for chegar, sei lá, mas tenho que escolher qual que é a melhor luz que eu poderia ter, assim, para poder, sei lá, pegar no sono. Seria uma luz vermelha, né? Então, porque ela, na verdade, ela vai ter praticamente estímulo nenhum em relação assim a bloqueio de produção de melatonina e tudo mais. Então é muito difícil ter uma luz vermelha no quarto, né? Mas isso seria o ideal, a gente ter essa luz que na verdade não ia ter estímulo nenhum. Então, de todos os possíveis estímulos que podem ocorrer para tu ter uma dificuldade para dormir, a luz tu já estaria assim de certa forma bem tranquilo quanto a isso, né? Mas isso Uhum. deve ter imensas, até assim, nem sei te dizer quantas, mas deve ter imensas soluções arquitetônicas para isso, assim, cada vez ela deve visar mais, assim, essa questão natural do processo, né? Sim. Então aí, ó, colegas arquitetos aí que estão presentes agora, a gente vai só botar a luz vermelha dentro dos quartos para dormirem, tá? Pessoal, isso até tem questões de cromoterapia também. Bom, mas enfim. Só explicando a questão de luz quente e luz fria, tá, gente? Assim, ó, tem uma coisa que se chama temperatura de cor, né? Aqui, como a gente tá falando, né, pro pessoal, talvez tenha pessoal leigo, talvez tenha pessoal da arquitetura que já entende um pouco disso, mas eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o que é isso tecnicamente, tá? A temperatura de cor, ela é justamente o tipo da cor que tu tá utilizando, tá? Então, ela vai variar então desse tom mais azulado, passando por uma escala mais branca e indo até a amarelada, tá? As temperaturas de cores mais baixas, que ela é numa escala Kelvin, né? Então, as temperaturas de cor mais baixas, de 1000K, por exemplo, são uma luz bem amarela, bem âmbar, que se chama, né? Talvez no mercado vocês encontrem justamente como âmbar, que daí vai ser uma temperatura de coisa de mais ou menos uns 2200K, assim. E olha lá, acho que é uma das mais baixas que eu já vi por aí, assim.
E daí, não, acho que menos, né? 1.200 agora ou 2.200 agora não me lembro. E daí, depois, daí quanto mais tu vai aumentando, então esse K, esse valor de K, ele mais branco ele vai ficando, né? Então, assim, 3.000 K já é considerado no mercado uma luz quente, que pode ser uma luz quente, ou uma luz amarela, ou então uma luz de 3.000 K abaixo. Tem de 2.700 e 3.000 é o que vendem como luz quente, tá? Então, são essas luzes mais para esses ambientes de relaxamento que a gente quer utilizar. E as luzes que são acima disso, que daí vai ser umas luzes de 4.000 K, são as luzes mais brancas, tá? Isso vocês veem nas especificações técnicas. E daí também vocês podem encontrar no mercado como a especificação de luz fria, ou luz branca, ou até mesmo luz neutra, né? Então, essas são algumas dicas assim que vocês podem encontrar escrito no mercado. E daí tem as de 5.000 K, já acho que já vai ficando um pouco azulado, assim. Mas também são luzes mais brancas, e daí acima disso é bem azulado, tá? Então, vocês podem cuidar esse tipo de especificação para quando vocês querem colocar alguma iluminação, né, dentro dos ambientes. Daí, como o Manfron até falou lá no começo, essas luzes para a gente utilizar em lugares onde a gente precisa de mais concentração, de mais atividade e tal, a gente usa as luzes mais brancas para a gente se manter mais despertos, então que são essas luzes que vão imitar mais a primeira luz do dia, aquela luz que a gente está produzindo cortisol. E daí as luzes mais amareladas são as luzes para relaxamento e as luzes que, digamos, seria mais uma luz de fim de tarde para a gente começar a produzir melatonina, tá? Aí vai da criatividade dentro do projeto, vai da criatividade de vocês. Vocês podem. Tem ambientes que tu precisa desses dois momentos. Daqui a pouco vocês têm um ambiente que, sei lá, é uma kitnet que tu precisa a hora dormir, hora produzir. Então, daqui a pouco vocês podem pensar o ambiente com essas duas temperaturas de cor de forma diferente. Vocês podem disponibilizar elas de diversas formas, entre sancas, luzes indiretas. Enfim, quanto mais assim vocês fizerem um projeto luminotécnico de acordo, melhor vai ser. Assim, a iluminação ela muda tudo num projeto, ela muda completamente a cara de um projeto e ela também dá essa sensação de vários climas pro local, tá? Então, assim, sempre valorizem essa parte da iluminação, né? Sempre vejam bem, assim, tipo, o que vai ser, qual atividade vai ser desenvolvida ali, que daí vocês vão conseguir produzir. Tem pessoas assim, por exemplo, tá, na cozinha eu vou botar uma luz branca, mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam de deixar a casa inteira mais neutra e mais, assim, relaxante. Beleza, dá para botar a luz amarela na cozinha também. Então, assim, tudo isso vai depender. E vai entrar também muito da personalidade da pessoa que está usando desse local, e enfim. Isso a gente vai variando de acordo com cada projeto, tá? Mas isso é uma especificação técnica que é muito importante vocês ficarem atentos, tá? Tem algumas outras coisas que é tipo índice de reprodução de cor, que quanto mais próximo a 100 é o que tu mais é a cor, digamos assim, a cor mais fidedigna do lugar, assim. Então, por exemplo, assim, para lugares de maquiagem, tá? Para tu não errar o tom da base. E tu tem que procurar, então, lâmpadas que tenham o IRC mais próximo a 100. Então, assim, tem algumas coisas técnicas também, mas que daí isso vai além, assim. Mas uma coisa que é bem importante, assim, para vincular com essa parte da saúde, então, é a cor da luz, né? Então, que vocês têm que cuidar dessa questão de temperatura de cor. E tem também a questão sobre a intensidade da luz, né? Aqui é outro tópico, assim, que eu quis trazer aqui também para quais problemas de saúde pode causar com diversas intensidades de luz. Se tem muita luz, se isso pode causar algum problema de saúde, ou se tem pouca luz, se isso pode causar algum problema de saúde. Queria, Manfro, que tu falasse mais a respeito disso também. Na verdade, assim, o olho, agora puxando o assado para o meu lado, né? O olho ele tem uma capacidade incrível assim de controlar a quantidade de luz que entra para dentro, né? Então, na verdade, a pupila contraída ou dilatada, isso varia conforme a intensidade de luz. Uma luz muito mais forte vai fazer a pupila contrair, uma luz mais fraca ou uma penumbra vai fazer a pupila dilatar para justamente entrar mais luz para dentro do olho, né? A pupila, então, na verdade, a parte preta ali do meio do olho, na verdade, ela é um vazio, né? Não é
ela por si só não é uma estrutura, né? É simplesmente um vazio que vai fazer com que entra mais luz ou entre menos luz no olho, além de outras funções, né? Uhum. E olhos mais claros, olhos mais escuros também vai mudar um pouco a quantidade de incidência da luz que vai pegar na retina, que vai acabar entrando para o olho, mas o próprio fato da incidência direta da luz, algumas doenças retinianas com uma incidência direta de luz do sol por muito tempo pode ter uma chance maior de desenvolver ao longo do tempo, assim, doenças oculares específicas, mas geralmente vai ser alguma coisa mais indireta. Por exemplo, pessoas que têm um ciclo circadiano invertido, pessoas que trabalham de noite e de dia dormem, por exemplo, ou pessoas que não conseguem dormir muito bem. Isso seja pelo excesso de telas, enfim, seja que daí é uma iluminação direta, no caso, né? Seja pelo excesso de telas, pelo excesso de estresse, isso vai causar N doenças, né? Isso aí a gente vai desde aumento de chance de obesidade, até desenvolvimento de doença arterial coronariana, até desenvolvimento de maior chance de hipertensão arterial. Enfim, o leque é gigantesco, gigantesco, assim, de doenças diretas ou indiretas que podem ocorrer por causa, por exemplo, de um desbalanço do equilíbrio normal que deveria ter no corpo, né? A luz, diretamente por si só, tirando algumas situações muito específicas, ela não vai dar, digamos, uma doença específica pelo fato da luz. Tirando algumas situações, tá? Mas essas coisas indiretas, assim, a lista é grande. A lista é muito grande. Assim, isso vai desde problemas orgânicos no corpo até problemas psicológicos que atrapalham também. Até, assim, pacientes com ansiedade que acabam piorando do seu quadro clínico por causa de uma falta de qualidade de sono, pacientes que desenvolvem déficit de atenção, pacientes que têm chances aumentadas de terem demência precoce, enfim. A lista é grande, sabe? Então é uma coisa que a gente não dá muito valor, porque principalmente a gente é jovem, a gente não sente na hora, né? Eu pego muito isso no consultório, né? Os pacientes, eles vêm consultar quando eles estão com algum problema ou eles não vêm consultar, né? Então, tipo, porque dói pouco, não incomoda muito naquele momento. Então isso é uma coisa que a gente tende a deixar, porque a gente tende a aguentar. O nosso corpo meio que dá um jeito, assim, sabe? Só que a conta, ela vai vir, né? Independente do prazo que for, essa conta vai acabar sendo paga de alguma maneira. Eu lembro quando eu trabalhei na UFSPA, né, na Universidade das Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, a gente veio uma reclamação lá, né, para o setor de engenharia que um laboratório ele estava com a luz muito forte, tinha muita iluminação e as meninas estavam começando laboratoristas estavam começando a ficar com dor de cabeça, elas não conseguiam trabalhar porque elas tinham muita luz, e daí elas desrosqueavam as luzes, né? Tiravam algumas lâmpadas, e mesmo assim tava muito forte, assim. Foi um erro ali de projeto também, de botarem muita luz, né? Então isso também dá problema, dá dor de cabeça, e de fato, assim, era para elas ficarem ali o dia inteiro, tava prejudicando o trabalho delas. E daí a gente bom, enfim, daí tu tem que ver qual é a solução que tu pode fazer no momento. Ali não era a gente não podia mudar o forro naquele momento, não podia ficar trocando luminária, né? Então o laboratório ele era todo branco. Então, quando a gente faz um projeto luminotécnico, a gente calcula os lumens, né? Ou o lux, pode calcular pelos dois, enfim, as duas unidades, para saber o quanto que precisa, né, de iluminação para aquele ambiente. E ali, daí, de fato, acho, não sei, talvez não tenha sido feito o cálculo anteriormente, assim, e isso é considerado também as cores das paredes, e as cores do piso e as cores do teto, porque isso tudo reflete, né? E lá o laboratório era todo branco, e daí com aquela luz branca, bastante luz, era bem ruim mesmo. Daí, na verdade, a solução que a gente teve, assim, de mais urgência foi, de fato, pintar as paredes num tom um pouco mais, um cinzinha, para diminuir um pouco, então, dessa sensação que elas estavam tendo ali de muita luz, né? E melhorou bastante. Elas não reclamaram mais, pelo menos. É que tu imagina, né? Na verdade, elas estão em cima de um trabalho que já é tenso, então, e o olho ele fica 24 horas trabalhando, né? Então, na verdade, elas estão em cima de um processo, e essa refletância que tem da parede ou da luz branca que tem, então isso atrapalha todo o processo, porque tu tem uma luz, daqui a pouco elas estão no microscópio, daqui a pouco elas estão no computador fazendo um trabalho, então tu já tem uma taxa de atualização, uma frequência de atualização específica da tua, então direto aqui, então teu olho está forçando muito. E aí, na verdade, se esse teu ambiente está muito carregado,
digamos assim, a taxa de informação elétrica que a tua retina, digamos, ela vai ter que converter é como se ela estivesse numa hiperestimulação o tempo todo, né? É claro que assim, ó, trocando em miúdos, assim, nosso olho aguenta tudo isso, tá? Porque na verdade a dor que vai dar daqui a pouco é por causa da contração da musculatura da pupila, que acaba ficando sempre muito contraída e acaba forçando muito uma visão próxima, que acomoda, que daí também contraímos com uma outra musculatura do olho, que acaba dando mais dor. Mas é estímulo em cima de estímulo, né? Então, se tu for ver, um estímulo gigantesco a qualquer hora que tu olha. Se tu olhar para uma parede que está super iluminada, mais a tela, mais a luz de cima. Mas, então, é estimulando o tempo inteiro. Então, isso com certeza dá um overestímulo, assim, que pode acabar atrapalhando. Com certeza, isso é bem importante. Tem também questões de reflexo que batem nos computadores, né? Eu também trouxe aqui algumas questões assim de ofuscamento, justamente, assim, desse prejudicial. Como tu disse, então talvez seja justamente dessa tensão que se forma em tu tá olhando uma coisa. É como se tu estivesse olhando sempre por uma luz, assim, se eu tivesse que ficar na frente dessa ring light aqui o tempo inteiro, ia começar a prejudicar, porque chega uma hora que dói mesmo, né? E isso, gente, isso é uma das coisas assim que pouquíssimos arquitetos cuidam, é o posicionamento de computadores, né? De acordo com que não fique refletindo uma janela, por exemplo, tá? Porque daí a gente faz todo um layout lá de um escritório, enfim, e daí tu posiciona quando vê o computador de costas para a janela, e daí tu tem que fechar a janela porque fica pegando reflexo. E daí tu tá tirando todo o benefício de tu ter uma janela no local, porque daí tu perde o contato com o ciclo circadiano, tu perde daqui a pouco a ventilação, porque daí tu tem que ficar com ela toda fechada, tu perde a vista de qualidade, que daqui a pouco também tu poderia ter, e porque simplesmente o teu computador tá posicionado numa forma ruim, né? Numa forma que tá te dando reflexo e tu tá tendo que, então, daí fechar esse ambiente, sabe? Então, isso é uma das coisas, assim, que realmente pouquíssimos arquitetos se dão conta disso, desses reflexos dos computadores, né? Isso me chamou muita atenção quando eu estava fazendo o meu artigo de especialização, que na certificação WELL, né, ela falava sobre essa questão de minimizar esses reflexos de computadores. Então, foi, na verdade, ali que eu comecei a me dar conta dessas questões, né, e como isso prejudica em muitas outras coisas, né? Então, essas questões de ofuscamento também acho que é bem importante a gente levar em consideração, né? Junto com a iluminação em si. E isso é uma Eu, coisa que deve começar a aumentar a demanda agora, depois da pandemia, né? Se tu for ver, porque na verdade um monte de gente se pegou agora trabalhando em casa e nunca tinha pensado na vida que teria que se cuidar com isso, né? Então talvez agora, nessa parte arquitetônica, isso vai começar a ser uma demanda. As pessoas daqui a pouco, enfim, vão trabalhar sempre em home office, ou vão mudar de atividade, montar alguma coisa assim, então essas nuances vão começar a ser uma necessidade, assim, que provavelmente, eu sempre digo, na nossa área a gente vai ter um efeito assim gigantesco da pandemia, a gente já está vendo agora, a gente vai começar a ver isso cada vez mais, porque o ser humano, na verdade, mudou muita coisa, né? Então, na verdade, a pandemia, assim, ela acelerou muitos processos que daqui a pouco demorariam, assim, quer dizer que, sei lá, 2, 3, 4 anos para começar a andar, e a gente meio que teve um salto, né? E aí, só que a gente vai ter que começar a lidar com as consequências disso, né? As consequências já estão começando a aparecer, e isso vai começar a aparecer cada vez mais. Então, isso, da mesma maneira que tem partes de doença ou de alterações específicas que, sei um oftalmo vai ter que começar a cuidar e já começa a cuidar a partir de agora, provavelmente na arquitetura isso vai começar também. Vai começar a ter demandas específicas sobre coisas que antigamente nem se dava bola, por exemplo. Exatamente, é aí que vem a importância da neuroarquitetura. A gente vê que dentro da pandemia a arquitetura em si está sendo bem solicitada, né? Está sendo ainda, né? Mas porque justamente as pessoas ficaram em casa e começaram a ver o que tá como a casa não está adaptada a elas, ou tipo, né? Antes estavam sempre na correria do dia a dia e agora elas se obrigaram a ficar em casa e viram que daqui a pouco, assim, o ambiente que elas antes mais ficavam, mas nem olhavam para os lados, é tão importante e tão necessário, né, que seja feito de acordo com o que para a pessoa se sentir bem, porque no fundo é tudo uma questão de bem-estar, né? Eu tenho Exato. aqui também algumas perguntas assim que vêm de acordo com aquilo que a gente tinha comentado agora há pouquinho, né? Que até é uma questão assim, ó, tipo, quanto de iluminação que é o ideal. Na verdade, isso
é aquilo que eu falei do cálculo luminotécnico, né? Então a pessoa aí vai precisar de um profissional, né, para ajudar vocês a calcular isso, que é justamente isso vai variar de acordo com, como eu disse, com as cores do ambiente, vai variar de acordo com o tipo de iluminação que a gente vai colocar, ou de acordo com o tipo de atividade que vai ser feito no local, a altura do pé direito do local. Então, assim, isso tem em tabelas, né, quantos lumens ou quantos lux o ambiente, a atividade vai precisar, aquele tipo de ambiente precisa. E daí a gente calcula, né? Então faz um cálculo luminotécnico, que daí é mais complexo para se explicar do que numa live, né? E também as questões de qual tipo de iluminação usar também varia aqui. Acho que como dica, melhor que tem é sobre as temperaturas de cores, e isso também, tipo de iluminação, varia um horror, porque tem iluminação de tudo quanto é tipo no mercado, e também existem ambientes de todos os tipos, então isso vai variar muito de acordo com o que se tem. Uma das coisas primordiais, assim, é quando tu vê se esse ambiente tem um forro já de gesso, ou tu vai botar um forro, ou então é só laje. Então isso é super essencial para você, para saber que tipo de iluminação vai ser colocado, uma iluminação aparente, uma iluminação embutida, se tu vai conseguir fazer sancas, vai conseguir fazer iluminação direta e indireta, e também de acordo com a verba do cliente, né? Então, tudo isso varia muito, assim, questões de iluminação tem muita coisa, assim, que dá para se utilizar. E veio uma outra pergunta que foi bem interessante, que é a questão de, tipo, como que a marcenaria pode ajudar nessa hora da iluminação, de escolher a iluminação, tá? Quando um cliente quer colocar alguma iluminação legal e não quer quebrar parede, ou não pode quebrar parede, teto, se a marcenaria poderia ajudar nisso, né? E pode, com certeza, só que daí a marcenaria tem que ser muito bem pensada e muito bem planejada, né? Porque a gente vai botar a iluminação na marcenaria, mas essa iluminação vem de algum lugar. E então, assim, a instalação elétrica está em algum lugar e a gente precisa puxar ela de algum lugar. Então, sempre tem que pensar muito bem, esses projetos têm que casar muito bem, né? Eles têm que serem feitos, compatibilizados, né? O projeto de marcenaria com o projeto elétrico, para daí, de fato, conseguir colocar todas essas iluminações em marcenaria. Mas, assim, iluminação em marcenaria é muito legal. Tem também diversos luminárias que tu pode colocar, de croica, perfis de LED, fitas de LED. Dá para fazer também loucuras dentro da marcenaria, e daqui a pouco, utilizando ela com criatividade, com diversos desenhos, tu pode fazer, assim, muita coisa legal também dentro da marcenaria. Mas pensem que a luz não vem do nada, né? A iluminação, a elétrica não vem do nada. Então, vocês têm que sempre pensar de onde que vai ser puxado isso. Porque isso é o que dá o transtorno na obra depois, né? De onde que vai ser puxado. Porque daqui a pouco vai ter que quebrar de fato alguma coisa se tu não pensou nisso antes, né? Tu começou a falar disso aí, chama comigo como da saudade de estar em obra quase, porque, meu Deus do céu, essa suspensão de fio para um lado, para outro, para um, para outro, meu Deus, tá louco. É um quebra-cabeça. Tá Eu tô louco. dentro desse quebra-cabeça. Hoje mesmo postei ali uma foto de um ripado com perfil de LED. E é assim, tu tem que pensar de onde vem, como é que vai ser feita a manutenção também, questões de marcenaria, porque daí a marcenaria pode ser fixa. Daí você tem que pensar, tá, mas e se queima uma luz, né? Então, como é que tu vai fazer? Vai ter que desmontar o móvel inteiro? Vai ter um acesso? Tudo isso tem que pensar, né? Daí a gente deixa os eletricistas loucos, os clientes loucos, então tudo isso tem que pensar em conjunto. Mas sabe que uma coisa interessante que tu estava falando até de intensidade de luz, assim, é a questão do teu, principalmente assim, o ambiente de trabalho, sabe que ele deveria ter assim uma luz pensada para aquela região que tu fosse trabalhar, né? Sei lá, se tu vai usar uma mesa específica, vai ter Uhum. um escritório específico ou não vai ter um pedaço da tua casa que vai ser, mas ao menos uma luminária próxima da tua região de trabalho tu deveria ter, porque às vezes tu, enfim, tem a iluminação geral, né? Mas isso aí, se tu vai, sei lá, tu vai escrever, tu vai ficar na sombra da tua iluminação que está aqui atrás, isso vai fazer com que o teu olho te canse mais, porque tu vai usar assim, quanto mais, sempre pensa assim, quanto o teu olho precisa, ele é uma câmera escura, né? Então ele precisa de luz para poder entrar tudo isso para dentro do olho, né? Então quanto tu precisa enxergar para estudar, para trabalhar, para alguma coisa assim,
Não é quanto mais luz tiver, porque daqui a pouco vai ser uma luz muito forte, mas assim, Uhum, sempre é bom ter muita luz, né? Porque é uhum, sempre melhor ter um pouco mais de luz do que um pouco menos, né? Porque o teu uhum. olho, de certa forma, ele vai ficar mais receptivo, ele vai trabalhar um pouquinho mais tranquilo se ele tiver uma boa iluminação para poder fazer aquela atividade, né? Uhum, né? Perfeito. Antes de entrar num próximo tópico que eu tenho ali, eu ainda vou ter mais duas perguntas que é interessante, que ainda é sobre tipos de iluminação, né? Que veio uma pergunta sobre qual a melhor iluminação para um ambiente clínico. Então, assim, quanto ao ambiente clínico, eu primeiro que e também depois eu vou já emendar outra pergunta junto, tá? Que é qual a melhor iluminação para dormitórios hospitalares, tá? Que daí entra dentro desses ambientes de saúde. Primeiro que ambientes de saúde a gente tem que cuidar normas de Anvisa, normas sanitárias. Então, assim, como assim, eu não sou especialista nessas áreas, né? Então eu não sei exatamente quais normas que tem, quais regulações tem. Então, assim, primeiro observando isso, se não tem nenhuma norma que fale alguma questão de iluminação que não pode fazer tal coisa, que nem eu acredito que, por exemplo, assim, salas de cirurgia, acredito que deve ter algumas normas para quanto a isso, sabe? Mas que nem, por exemplo, assim, dormitórios hospitalares e alguns ambientes de clínica, por exemplo, recepção, enfim, dependendo do tipo de clínica, eu acredito que seja mais flexível quanto a isso, tá? Então, assim, vai depender muito. Primeiro também, tudo da disposição dessa iluminação, se tu tem a possibilidade de dispor essa iluminação de acordo com o layout que tu tá fazendo, por exemplo, assim, tem ali a mesa em que o médico vai atender o paciente, pode ser quando vê uma luz super intimista, sabe, digamos, mais próxima. Isso também depende da especialidade, depende do que o médico está querendo repassar para os seus pacientes, tem tudo isso, da experiência que o médico está querendo dar para o seu paciente, né? E daí a parte, por exemplo, lá que tem uma maca, por exemplo, para avaliar um paciente, né? Ali talvez precise de mais uma iluminação também mais difusa, também mais direta, na verdade, mas assim que abranja mais o ambiente, sabe? Então, assim, eu acho que quanto ao ambiente clínico, e também se for falar sobre questões de temperatura de cor, eu acho que vai variar. Primeiro tem que consultar as normas. Eu não sei realmente se tem questão de normas quanto a isso, quanto à temperatura de cor, né? Com certeza tem sobre os lumens, tá? O cálculo luminotécnico sobre isso. Eu acho até que clínicas precisam, é um pouco mais elevado a quantidade de luz que precisa ter. Mas não tendo isso, eu acho que assim tendo nesses lugares onde tu precisa ter a parte do exame sendo bem iluminada, independente da cor, eu acredito que vai depender da experiência que o usuário vai ter naquele ambiente. Eu não sei, meu Fran, assim, tipo, digamos, na tua vivência, assim, de clínica e, enfim, de consultório, o que vocês acham melhor ter? Ah, depende muito. Essa questão é que tem muita diferença assim entre, digamos, a clínica particular, digamos assim, que tu tem, Uhum. o que tu quer. Porque, por exemplo, só tu vê na minha aqui, né? A gente sempre teve uma ideia, enfim, junto com a Laura, de, enfim, Eu dar uma falando, eu fui experiência lembrando. diferente. É, exato. Tu foi falando, eu fui também pensando, porque um ambiente hospitalar, um ambiente de consultório, geralmente ele é um ambiente branco, né? Ele tem essa ideia do clean, do branco e tudo, né? Só que isso dá uma ideia de muita separatividade, muito Frieza, frio, né? né? Tu causa literalmente um baque, porque tô eu de branco atrás de uma mesa, num ambiente extremamente branco, totalmente tenso, e aí vai um paciente na minha frente. Então, eu quis quebrar um pouco isso, né? Então, eu Uhum. trouxe tons mais amarelos, assim, mais quentes, assim, na clínica, para isso, né? Agora, por exemplo, o ambiente hospitalar é majoritariamente luzes brancas, assim, né? Tu até comentou de dormitório, eu tava tendo uns déjà vu assim, na época que eu fazia plantão. Cara, era mais branco possível, porque tu não podia dormir muito, né? Então, na verdade, quando acendia a luz, quando apagava, não tinha assim, vou descansar agora. Não, era totalmente fluorescente, assim, né? Direto. Ambientes, por exemplo, que nem uma emergência é totalmente fluorescente, né? Assim, tanto a sala da emergência, como a sala de exames, como a sala que tu vai dormir, alguma coisa assim, é totalmente fluorescente. Não tem muito assim. Vou te dizer que não sei se tem esse cuidado ou não, porque realmente é uma coisa que eu não sei, mas talvez deveria ter e não tem, tá? Pode ser que Isso seja que eu isso tava me também. questionando.
É. sabe? Pode ser que seja isso também, mas a experiência que eu tenho, assim, digamos, de interno, assim, e tal, é totalmente branco, assim, sabe? É muito difícil, vou te dizer que talvez, assim, por exemplo, até quando tu tá dentro de uma CTI ou alguma coisa assim, que todas as luzes apagam de noite, assim, para os pacientes dormir, fica as luzes dos aparelhos, então fica aquela luz forte, assim, né? E às vezes fica uma luz... digamos, uma borda assim ao redor assim dela que geralmente fica ligada para poder facilitar, porque, enfim, as técnicas têm que circular lá dentro, às vezes tem que fazer alguma coisa, tu tem que acender um foco em cima de um paciente e tal, mas majoritariamente branco, assim, eu não lembro de Uhum. nada, de nenhum ambiente assim, talvez tirando pediatria, talvez assim, tem algumas tons um pouquinho mais assim, mas não, realmente não lembro de ter alguns tons diferentes, não. É, eu fiquei, na verdade, eu não quis dizer que tem que ser branco nem amarelo justamente por isso, sabe? Porque eu fui também lembrando do teu consultório e para não também, para não amarrar as pessoas no projeto, entende? Porque daqui a pouco isso é algo de ser estudado, daqui a pouco dá um baita de um estudo em cima disso, de ver se isso realmente tem um fundamento de que precisa ser tudo branco, né? Sei lá, porque por algum motivo ou se daqui a pouco nunca se foi pensado direito em como pode melhorar a experiência dos pacientes trazendo a luz amarela, digamos, para os quartos, sabe? Isso eu acho que pode ser um bom motivo de estudo, mas aí teria que pesquisar essas referências do porquê que é branco hoje. Se tem um porquê, se precisa realmente ser, e daqui a pouco começar a propor uma proposta diferente, baseada em tudo isso, daqui a pouco uma vivência melhor ali para o teu paciente. Ó, minha luz aqui desligou. E, enfim, eu acho que pode ser bem interessante, assim, essa conversa, sabe? Para esses ambientes, porque é um local que demanda muita atenção, sabe? E também, assim, tem que ver o que é, quando eu digo sempre, quais são os usuários do local, tá? Então, se vai ser, a prioridade vai ser, de fato, o paciente, ou se vai ser, daqui a pouco, o médico que precisa trabalhar e enxergar o que está acontecendo. Então, tem que se estudar tudo isso para saber o que vai ser a melhor solução, né? Então, é por isso que eu também não quero deixar assim, tipo, a melhor iluminação é tal. Eu acho que dá para fazer um estudo muito legal em cima desse tema, sabe? Que eu não Uhum. conseguiria, assim, tipo, bater o martelo, até porque também não sou especialista na área da saúde, em Anvisas da vida, né? Mas a impressão que eu tenho, assim, sabe, a impressão que eu tenho é que, se, por exemplo, que os ambientes hospitalares, principalmente o ambiente de hotelaria, tá, eles fossem, assim, mais talvez, assim, tem que cuidar muitas coisas, né, porque nem todos podem ter luz natural, não podem ter acesso e tudo mais, assim, né, mas, assim, dá-se uma impressão de uma estadia um pouco diferente para o paciente, sabe, porque às vezes tu Uhum. chega. Enfim, tem áreas, dependendo dos hospitais que tu vai, tem áreas dentro do hospital que, assim, é uma área que é total, não tem janela, não tem a iluminação, é só a iluminação do quarto e tudo. Então, o quanto que isso contribui para uma melhor percepção de saúde do próprio paciente que está ali, sabe? Então, isso é Exato. alguma coisa que eu acredito que devem ter estudos na área, assim, falando, mas isso é uma coisa que a gente percebe, assim, quem anda, quem frequenta muito hospital, assim, percebe isso, né? Porque é totalmente diferente tu entrar dentro de um quarto de um paciente que tem uma iluminação natural, que tem uma janela para fora, que tem alguma coisa assim. A tua própria percepção, tu como médico, entrando dentro do quarto, é totalmente diferente do que tu entrar no quarto, onde daqui a pouco a mesma situação, tu pode ter 4 pacientes num quarto que tem essa iluminação e tu pode ter 4 pacientes num quarto que seja fechado, enclausurado, com uma luz só do próprio quarto em si. Então, a ideia de tu entrar dentro, tu já te passa uma ideia diferente. Então, imagina o quanto isso pode ajudar ou não no processo do bem-estar do paciente no período que ele vai ficar. Às vezes o paciente fica 7 dias, fica 10 dias, fica 30 dias, fica 40 dias internado e fica num quarto desses, né? Então, tipo, isso a gente sabe que não é o ideal, né? Mas isso é uma coisa que provavelmente deve ser estudada, até porque tem alguns hospitais, inclusive, que eles têm uma proposta até para os próprios funcionários, né? Tem ambientes, por exemplo, em Porto Alegre tem o Blanc, eu acho, em Porto Alegre tem mais um outro hospital que eu Uhum. não lembro agora, que daí eles têm a proposta também dentro do bloco cirúrgico, de ter alguns ambientes assim diferentes para tu poder, para o próprio médico sentir que está Imagens da passar uma ambientação. natureza. Exato, exato, exato. Então isso é uma coisa que eu acho que está começando assim,
e que talvez seja uma tendência para frente, assim, a começar a se pensar nesses ambientes como justamente o que tu falou, como as pessoas que vão usar o ambiente em si, entendeu? Não é simplesmente um espaço que está lá para ser uma sala cirúrgica ou ser um quarto de enfermaria. O que as pessoas que vão estar lá, elas vão pensar, elas vão precisar daquele ambiente, né? E daqui a pouco são soluções tão simples, digamos assim, de tu especificar ao invés de uma cor branca, uma cor amarela, o preço é o mesmo, entende? É só uma questão de especificar, de ter alguém que cuide daquilo ali, né? Então é incrível, assim, tipo, é esse. Eu acho também que tem muito estudo que pode ser feito em cima disso e que vai trazer bastante benefício. Ó, que nem a Laura falou ali, tem até a questão dos cuidados paliativos também, né? De proporcionar experiências boas. Isso mesmo. Os healing spaces, né? Esses espaços de cura, como a Laura disse ali, de proporcionar essas experiências boas. E assim, esses ambientes como da saúde, em que tu envolve as pessoas estarem internadas, tu consegue medir isso, tu consegue medir se as pessoas vão quando vê, recebem alta em menos tempo por simplesmente estarem num ambiente mais acolhedor, ou então vão receber menos quantidade de medicamentos, né, porque estão se sentindo, a sensação de bem-estar delas está melhor, então isso daí dá para fazer estudos assim gigantescos, tem bastante estudos da área hospitalar dentro disso, né, e daí trazendo todas essas pequenas variáveis, dá para fazer também, acho que vários estudos, para quem se interessa nessa parte assim de pesquisa em si, ou até mesmo se tu tem um projeto e tu tem o interesse de comprovar que ele deu certo, comprovar de que aquela solução que tu fez foi efetiva, tu pode fazer esses tipos de coletar esses dados, assim, que seria muito, muito legal, assim, muito interessante. Com certeza. Vindo para outro item aqui que é super importante dentro da iluminação e da oftalmologia, que são as telas dos eletrônicos. Então, elas são realmente prejudiciais. A gente já deu uma pincelada sobre isso, mas queria que tu Re- explorasse mais. Resumindo, são. Não tem. Então, Eu próxima sempre digo, pergunta. são, próxima pergunta, passo para a próxima. Na verdade, assim, é que tem o mundo ideal, eu sempre digo isso, né? Tem o mundo ideal e tem o mundo que a gente está, né? Então, a gente tem que tentar lutar com as armas que a gente tem e tentar reduzir ao máximo, assim, o que a gente pode fazer. Porque, na verdade, essa questão de telas é muito simplório eu dizer assim, bah, não, olha só, a taxa de atualização das telas, da frequência da tela é muito alta, junto com a emissão da luz azul, que isso faz com que tu não durma tão legal, teu ciclo circadiano fica ruim, então corte as telas. É muito difícil, né? Nós estamos agora, 2 semanas atrás, o Mark Zuckerberg anunciou o Meta agora, então a gente está próximo, daqui a 1 ano, 2 anos, está vivendo praticamente com óculos virtual numa realidade paralela, onde a gente vai ter... Então, a nossa relação com o ambiente, ela vai mudar muito, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E tem toda uma questão psicológica relacionada às telas, que tu sabe que hoje, assim, a gente bate muito na tecla das telas, mas tu sabe que atendendo crianças, assim, atendendo coisas, tu sabe que a parte psicológica eu quase tendo a achar que é muito maior o problema do que a parte orgânica por si só das telas, sabe? Uhum. Porque a gente está ensinando várias gerações de crianças pequenas até adultos que a gente tem que a velocidade do mundo mudou, né? A velocidade do mundo ela tá um girar de dedo para cima, um 2 cliques, assim, sabe? E as coisas Às vezes elas dois. têm exatamente, então assim, o tempo das coisas para tu conseguir as coisas, elas demoram muito mais, assim, o nosso tempo humano é muito mais lento do que as telas fazem, a gente crê. Então isso por si só já dá pano para manga para a gente ficar muito falando, né? Até tipo, a Luli falando aí da questão da ansiedade, isso com certeza absoluta, porque imagina assim, ó, tudo isso tem um porquê, tá? Então, por exemplo, assim, as pessoas o cara que inventou uma rede social que simplesmente tu gira para baixo e começa a fazer o negócio, não é porque ele simplesmente achou que isso ia ser legal, isso comercialmente vende. Comercialmente vende por quê? Porque isso causa, de certa forma, um vício, tá? E por que que isso Hipnose, causa? Exato, e por que que isso causa? Porque isso, por exemplo, isso dá descargas de dopamina no nosso cérebro, por exemplo, assim, a dopamina é extremamente responsável pelo grau de foco e o grau de atenção que tu vai dar para alguma coisa. Então, por exemplo, pode fazer o exercício, tu tá dentro de uma tela, tu tá numa rede social, alguma coisa assim, tu perde a noção do tempo. né?
E basicamente, depois quando tu desliga, tu tem uma certa sensação de abstinência. Porque tu se sente, é impressionante isso, é quase que automático. Às vezes tu não sabe o porquê tu continua, mas tu continua, e quando tu para, tu sente uma sensação de abstinência. Então, Então, liga assim, de novo. Então acabou de atualizar. Acabou, ou pior de tudo, por exemplo, tu tá acordando no teu dia, ou seja, que tu, voltando ao que a gente falou antes, né, até o final do dia tu tá baixando, e teu início do dia tu tá levantando, mas isso tem um momento, né, então assim, tu não acorda, tirando eu, que às vezes a Mari até reclama que quando eu tenho que conversar com alguma coisa que eu acordo sempre na bilhão, né, mas mesmo assim, tu acorda... Falando, pior tipo de pessoa. Falando, terrível, 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 terrível. A Laura nem me aguenta quando eu acordo de manhã. Mas assim, é um pouco, devagar, assim, sabe? Então a gente acorda de manhã já numa rede social. Cara, o nível de estímulos e de ter bombardeado por estímulos muito rápidos no início. Então, isso por si só, tu imagina, isso a gente está aí com 30 anos que passamos uma infância e a gente não teve isso. Tu imagina agora uma infância que está tendo isso desde o início. Então, são crianças que daqui a pouco, eu digo isso sempre para os pais, eu tiro um tempo de cadeira para explicar muito para eles isso, porque a questão das telas não é simplesmente só, vai aumentar muito a miopia, vai piorar causas orgânicas de doenças oculares, a criança daqui a pouco vai ter alguma dificuldade para enxergar, ou vai ter um grau muito alto, ou vai ter dor de cabeça, enfim, ou vai ter alguns outros problemas. Além de tudo isso, é uma criança que ela vai crescer na inocência de que aquilo não vai fazer mal para ela, só que tu está condicionando o cérebro dela a ter uma resposta cada vez mais rápida. O que vai acontecer quando daqui a 10 anos ela vai ter alguma coisa que não vai demorar tanto assim? Para conseguir o emprego não demora tanto assim. Para conseguir qualquer outra coisa não demora tanto assim. As coisas elas são mais lentas. Então, você está condicionando uma criança que o cérebro dela é uma esponja a poder ter essas respostas automaticamente cada vez mais rápidas. E quando elas se depararem com a vida real, a vida fora daquilo, aquilo não vai ser dessa maneira. Então, o quanto isso pode piorar, né? Então, isso para mim, assim, hoje eu acho que junto com a parte orgânica, a gente não pode menosprezar, porque realmente a parte de doenças é uma coisa que nos preocupa muito na nossa área, principalmente, né? Mas essa parte psicológica, os efeitos nela a longo prazo, eu acho que elas vão, com certeza, vai ser complexo, assim, vai ser uma situação bem complexa. E isso cai no orgânico depois, né? Pode começar. Tanto o mental atinge o orgânico e o orgânico atinge o metal. Daí depois a pessoa está desenvolvendo, como eu disse ali, ansiedade e depressão, e daí daqui a pouco daí começa a dar reações físicas sobre isso, e daí a bola de neve só vai aumentando, né? E daí, sendo que daí daqui a pouco lá a raiz do problema era algo desse sentido, assim. Eu acredito muito também nisso que tu falou, assim, dessa ansiedade, desse retorno rápido que as pessoas querem cada vez mais, é muita informação que a gente tem, a gente quer dar conta de tudo, a gente vê tudo no vezes dois, a gente, né, faz várias coisas ao mesmo tempo, e isso causa uma falsa realidade. Para nós que somos adultos, a gente tem a noção de que a vida não anda nesse mesmo ritmo. Imagina para a criança que ela é meio desconectada com a realidade. A criança não sabe exatamente o que é real, o que não é. Por isso que elas se encantam tanto com desenho, com figuras, né? Porque existe isso, essa questão de tentar entender, né? De não saber exatamente o que é real, o que não é, né? Aí vê que que a gente tem o contraste, né? A gente tem o contraste, justamente entra nisso até no que a Ivy falou da terapia, no que a Uli comentou ali, a gente tem o contraste, a gente não passou por isso o tempo todo. Agora, tu imagina para essas crianças que estão, assim, enfim, passando por isso agora, o normal para elas é isso. Então, elas vão, sei lá, vamos dizer que daqui a 15, 20 anos desenvolverem alguns problemas de ansiedade, algumas coisas que elas vão passar por algum tipo de tratamento. Ok, tudo bem, mas tu vai desconstruir isso de que maneira? Porque elas não têm no que se amparar, elas não têm um comparativo, elas não têm o que tá, beleza, tudo bem. Eu sei que não é tão rápido assim, mas então me mostra como é que é. Eu não sei, porque elas cresceram pensando que aquilo era normal, entende? Então, isso vai muito além do que simplesmente... E isso é uma coisa que, assim, isso tudo tem um objetivo, né? Então isso tudo por exemplo, o objetivo enfim, das redes sociais, enfim, financeiro e tudo mais, isso é consciente, entende? Isso não é por acaso,
porque isso cada vez, isso vende mais, isso gera mais, então isso não é à toa que a geração agora é a primeira geração que está com QI a menos do que a geração anterior, né? Então isso é uma coisa que, claro que vai dizer um teste subjetivo, mas daqui a pouco as crianças elas estão sabendo mais de uma área, não tudo bem, mas elas não conseguem nem ficar paradas para poder ter o teste. A gente pega, eu estava conversando com a Luíde um dia sobre isso, a gente pega, assim, muitos pacientes, assim, que até eles vêm no consultório, olha só, meu filho está com déficit de atenção, ele é muito, muito agitado, assim, e tal, e a professora falou que ele não enxerga no quadro porque ele não consegue copiar. Aí eu vou fazer o teste com a criança, com tempo, lúdico, sabe, e vai, e conversa, e numa boa assim, tá, e a criança tem a visão perfeita, simplesmente falta o quê? Falta a criança, ela ter o interesse por aquela pausa daquele momento que ela precisa fazer daquilo. E aí tu começa a entrar com a mãe, começa a entrar nos hábitos, começa a entrar tudo mais, e aí os hábitos da mãe baba. E às vezes tu não tem o que fazer, daqui a pouco é uma pessoa que trabalha fora, que enfim, que tem toda muita coisa que daqui a pouco precisa daquilo. A gente entende tudo isso, sabe? Não julgando, mas que com certeza absoluta vai ter alguns problemas para frente, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não, isso é extremamente complexo, né? Dá muita conversa. Assim, ó, a gente passou já 7 minutos de 1 hora, eu nem sei como é que a live não cortou, Pois ainda é, né? bem. Mas assim, a gente acabou falando bastante de iluminação e a gente finalizou aqui já como uma reflexão da vida, do futuro, das telas e enfim, Normal, né, Mariana? Normal, né? do que isso vai dar aí para esse futuro, mas eu acho que é super válido, né, essa reflexão. E fica também para todo mundo, né? Para a gente começar a observar, se manter presente nos lugares e entender o que está afetando nós. Isso também eu falo dentro da neuroarquitetura, né? De estar consciente de tudo isso. Acho que quando a gente está consciente, pelo menos a gente sabe um pouco o quanto afeta, né? Tudo isso, desde iluminação a todos os outros estímulos, ao uso de celulares e telas, e enfim, eu acho que isso é super importante. Bom, Fro, antes eu não quero que corte a live agora do nada. Vou te deixar assim com uma palavra final. Antes quero agradecer por ter topado mais esse convite. Essa live vai ficar como mais uma aula bônus tua lá do meu curso. E muito obrigada para todo mundo que participou, todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que esteve aqui ao vivo. E eu te deixo com a palavra final, se não cortar. Eu vou ser bem breve, na verdade, assim, é só reforçar a importância da arquitetura em tudo isso, tá? Agora eu vou puxar para o teu lado, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Toda essa questão de bem-estar, de percepção, isso, enfim, eu te acompanho com a parte da neuroarquitetura desde que tu começou a se interessar por isso, e a gente já conversou muito disso, né? Enfim, tem a Laura em casa e tu acaba conversando muito e se envolve muito com a arquitetura e tudo mais, e isso é extremamente importante. Dito isso de alguém que usa isso dentro de casa, usa a arquitetura no consultório, usa isso tudo, isso faz muita diferença. Então, toda essa parte de ambientação e tudo mais, com certeza absoluta, isso dá resultado, sabe? Então, é uma coisa que cada vez mais, que a gente falou, né? Cada vez mais a pandemia, a demanda vai começar a ter, e eu acho que é uma demanda que pode muito bem ser criada pelos próprios arquitetos, né? Porque isso começa a ter essa importância do bem-estar da pessoa e não simplesmente só do estético, né, no local, o estético casado junto com o bem-estar. Eu acho que se a pandemia trouxe alguma coisa pra gente é que não só o estético vale, né? O bem-estar talvez vale mais do que isso aí. Com certeza, eu sempre digo que a neuroarquitetura veio para valorizar a própria arquitetura, justamente esse olhar, assim, esse movimento dos arquitetos fazerem isso, né, de mostrarem o seu valor junto com todas as outras disciplinas, né, junto com toda essa importância que tem a saúde, o comportamento e a psicologia e tudo mais, tudo está muito integrado entre si, cada vez mais eu vejo isso. Agora, contando uma breve historinha, se não fechar também, foi justamente uma Fran disse ali, tu me acompanhou desde o começo, quando eu conheci a neuroarquitetura e me emocionei, eu justamente fui lá falar para mão, Frau, isso aqui faz sentido, mão, Frau, isso daqui vai ser... As dúvidas que eu tinha de medicina, de qualquer coisa, eu dizia, mas é sério, será que a gente pode medir isso? Será que eu não sei o quê? Daí algumas coisas meu Fran dizia, calma, Mari, não é bem assim, a outra ele, não, isso aí faz total sentido. Então, de fato, realmente, o Frau, ele me acompanhou muito nessa trajetória aí da neuroarquitetura e me apoiou muito. E segue me apoiando aqui, justamente, tá aqui, ó,
20 para as 11 ainda fazendo live comigo. Com certeza absoluta. E sempre que tu precisar, tu sabe que estamos aí, né? Só chamar que combinar bem antes, assim, para ajeitar um horário, tudo bem tranquilo, mas a gente vem, não tem problema. Muito obrigada, mano. Como a Ivy disse ali, menos telas e mais janelas. Vamos pro mundo também, né? Vamos ter contato ao vivo, vamos ter contato com a natureza e com tudo mais. Isso aí. Beijo, mano. Se falei que tu ia ficar com a palavra final, falei no final, né? Ai, que fica tranquilo, não tem problema nenhum. Boa noite, Tá, então, boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.